Agora, hoje, nós vamos continuar o estudo na questão 419. Esta parte do livro dos Espíritos trata da emancipação da alma. Fala sobre o que acontece conosco durante o nosso sono, os sonhos que nós temos, o que o espírito pode sentir, com quem ele pode se encontrar. Na semana passada, nós fizemos a pergunta 418. Não foi? Então, hoje nós vamos começar a pergunta seguinte. Viu, Norilei? Hã? Você estava distraída na semana passada, você marcou a pergunta errada. Mas, hoje nós vamos com a questão que fala sobre a transmissão oculta do pensamento. Nós temos para falar desse tema uma circunstância muito interessante. Quem foi, vamos dizer assim, o inventor do avião? Quem foi o inventor do avião? Levanta a mão aí para... Vamos lá. Depende de que país conta a coisa, a história, Depende de que país que conta a história. Se for o Brasil, é Santos Dumont. Se for nos Estados Unidos, são 2 irmãos. Irmãos? Eu esqueci o sobrenome. Desculpa. E os nomes? Não. Você esqueceu o nome o nome completo do autor da façanha, né? Quem mais? O Tomé já tinha falado. Bom, o americano fala que são os irmãos Wright, né? Quem que fala? Os americanos. Sim. E aqui o Brasil fala que foi Santos Dumont. Os brasileiros dizem que foi Santos Dumont. Os americanos dizem que foram os irmãos Wright. Estas pendências não acontecem somente na questão da descoberta do avião, da invenção do avião. Em muitas descobertas, nós encontramos pessoas que não se conhecem, que não estão próximas, que não têm nenhum contato, mesmo indireto, umas com as outras, e que ao mesmo tempo, na mesma época, quase no mesmo mês, publicam estudos referentes ao mesmo assunto, mostrando descobertas que eles fizeram, que julgam ser originalíssimas. Mas aí, o outro que está do outro lado também publica a mesma coisa, com os mesmos termos quase idênticos, que ele acha que foi ele que fez. Não estamos tratando aqui de cópias, de espionagens, que também existem. Isso é comum. Aliás, a mais comum e famosa de todas é a referente ao avião Concorde. Um consórcio franco-britânico estava projetando um avião que fosse mais veloz do que o som. E estavam já trabalhando nisso de forma ultra secreta. E estavam planejando a apresentação do Concorde em uma determinada data. Mas, para a surpresa do mundo inteiro, algumas semanas antes, os russos apresentam o Tupolev, que era o rascunho escrito, escarrado, do Concorde. A única diferença é que o Tupolev tinha as suas turbinas colocadas mais perto da fuselagem, enquanto o Concorde as tinha no meio da asa. E que também no Tupolev o nariz inclinava, mas ele abria 2 pestaninhas assim, na hora de descer. Era a única diferença. Tupolev Tu-144, que foi apresentado, foi feito seu primeiro voo, protótipo, em 31 de dezembro de 68. Esta versão foi surpreendente, porque como é que os russos fazem um avião igualzinho ao que um consórcio britânico
francês estava projetando, estava pronto para. Aí foram e descobriram que a espionagem industrial conseguiu contrabandear as plantas do Concorde dentro de um tubo de pasta de dente, que eles levaram para a Rússia, ou União Soviética na época, e para mostrar que eles eram muito assim, avançadíssimos, os russos ou os soviéticos, eles correram, fizeram o raio do avião e lançaram antes do que os ocidentais. Isso é espionagem. Isso é espionagem. Mas não é disso que estamos tratando aqui. Não é a mesma coisa. Tinha um russo que foi naná e ele sonhou com o avião. Que o outro inglês, o outro construtor francês também estava nanando, tiveram o mesmo sonho. Aí eles chegaram lá, vou construir um avião assim. Não. Agora, em termos históricos, não é possível conceber que irmãos Wright nos Estados Unidos e Santos Dumont em Paris tivessem se locupletado de maneira ilícita de fórmulas ou de plantas. Até porque o conceito aerodinâmico que eles apresentam é totalmente diferente. Santos Dumont apresenta um avião e os irmãos Wright apresentam outro avião. A questão de quem foi o primeiro está na discussão do fato que os irmãos Wright não conseguiam fazer o avião deles levantar voo sozinho. Precisavam de uma chamada catapulta. Os irmãos Wright eram bicicleteiros. Eles eram mecânicos de bicicleta. E eles sabiam fazer correntes, saber aquelas catraquinhas. Então, usando isto, e usando os princípios do motor à explosão, eles adaptaram correntes a uma hélice, fizeram as estruturas que eles sabiam fazer para os quadros de bicicleta com asas, devem ter lido isso em algum lugar, devem ter visto algum pássaro, se inspiraram, só que o motor deles era fraco demais. Então, para que eles conseguissem levantar voo, o que eles precisavam? Eles precisavam de uma superfície plana e muito ampla. Precisavam de um pequeno aclive, colocavam um trilhozinho, o avião deles não tinha roda, parecia um trenó, sabe aqueles trenó que andam na neve? E para fazer ganhar velocidade, o que eles tinham? Eles amarravam um cabo ou uma corda, lá na frente tinha um peso. Então, eles seguravam o avião, e lá na frente, o peso serviria de quê? De propulsão inicial. Eles ligavam o motor no máximo que podiam, e a chamada catapulta, quando soltavam o peso baixava, arrastava o avião da inércia, e quando o avião terminava de correr naquela pistinha, os motores já estavam ajudando a ele se manter no ar. Então ele andava assim meio que... né? Naquela planície, até que mais um pouco lá na frente ele não conseguia mais se sustentar e ele caía no chão. Esse era o princípio dos irmãos Wright. Inclusive, eles não têm, e esse é um dos questionamentos, eles não têm, além de não tem mais nenhuma fotografia de que eles fizeram isso mesmo, o primeiro voo deles. Santos Dumont, em Paris, na mesma época... Ana Paula, mostra para mim a data do primeiro voo de Santos Dumont. Na mesma época, Santos Dumont, que já estava realizando experiências com balão, usando balão de ar quente ou de hélio, mas ele sempre se danou, sempre estourava o balão, se machucava. Coloca a data aí do voo. 23 de outubro de 1906, voou cerca de 60 metros, a uma altura de 2 a 3 metros, com o seu aves de rapina, no campo de Bagatelle. Então, veja só, ele fez um avião
com as experiências que ele teve de balonismo. E este avião foi o primeiro avião que foi controlado. Ele saiu, levantou voo, deu a volta na Torre Eiffel e depois pousou no mesmo campo. Ele não foi propulsionado por uma catapulta e ele foi capengando até que não aguentasse mais e ele acabou caindo. O avião que Santos Dumont produz, ele se ergue do chão com sua própria força, ele é guiado pelo motorista, ele dá a volta na Torre Eiffel para mostrar que ele podia controlar o avião, e ele volta e pousa no mesmo aeroporto. Ou seja, isso foi a primeira vez que o homem, dominando a máquina mais pesada do que o ar, fez um objeto que saía de um ponto, fazia uma trajetória e voltava ao mesmo ponto. Não por acaso, deliberado. Mas isso aconteceu no mesmo período. Então, quando Paris estava em alvoroço, Santos Dumont tinha conseguido todas as glórias. Alguns meses depois, e aqui ele mostra o 14 bis, os voos utilizados do 14 bis foram feitos em meados de 1906. Algum tempo depois, chega na Europa os irmãos Wright, com o aviãozinho dele todo desmontado. Nessa época eles já tinham aperfeiçoado para melhorar o motor, para diminuir o peso. Eles então têm e nisso eles têm razão, eles têm um designer mais bonito do que o do Santos Dumont. Porque o avião do Santos Dumont, no começo, ele voava com o rabo para frente. Vocês podem ver os filmes antigos. A asa grandona está atrás, tem o corpo do avião, Santos Dumont está sentado lá atrás, no meio da asa, e no bico do avião tem uma caixinha, que é menorzinha, e que ele manipula com os comandos, e essa caixa é que faz o avião subir ou descer. É onde seriam os flaps do avião de Santos Dumont. Então, o avião de Santos Dumont, ele é igualzinho o que nós temos hoje, só que imagina o avião de hoje andando de marcha ré. É aquele lá. É o avião de Santos Dumont. Já o dos irmãos Wright era diferente. O dos irmãos Wright tem o conceito que hoje os aviões possuem. Eles então, quando começaram a voar em Paris com o aviãozinho dele, nossa, quer ver? Põe aqui em uma das páginas grandes, Ana Paula. Pode ser isso aí mesmo. Isso aí está em bom tamanho. Põe ele na página cheia. Aqui, clica nessa figura grande. Clica nela. Isso. Vocês vão ver o modelo do avião dos irmãos Wright. Está vendo aqui? Era muito mais enxuto do que os do Santos Dumont. Dá para ver aí? Ok, Andrezinho? Pronto? As hélices estão voltadas para trás, ele tem um bico, já tem atrás os negócios que se movem. Mas o que é que aconteceu que os dois resolveram fazer a mesma coisa na mesma época? Tanto que depois ficou essa briga toda. Para uns, o avião é a invenção de Santos Dumont. Para outros, é a invenção dos irmãos Wright. Porque são coincidentes. Alguém conhece mais algum caso de descoberta ou invenção que tenha essa característica? Já ouviram falar? Espera aí, deixa eu chegar ao Mu. Fala, Tomé. A origem das espécies, quando foi escrito por Charles Darwin. Por Darwin não tinha publicado o livro ainda, ele recebeu um livro do Wallace. Isso. Igualzinho que ele estava Isso mesmo. escrevendo, então ficou a origem das espécies ficou de Darwin e de Wallace.
Tanto que Darwin, ele adia a publicação da sua teoria exatamente porque iam dizer que ele tinha copiado. E você vê que é uma coisa tão séria na evolução da ciência, que os dois estavam trabalhando na análise das espécies, na evolução das formas, e estavam escrevendo. Só que naquela época não é como hoje, que você publica na internet e o mundo inteiro já está sabendo. Não, o cara estava lá, trabalhando na sua casa, né? Ele saiu, foi navegar boa parte do mundo para fazer pesquisa, passou aqui no Brasil, ficou hospedado aqui por alguns meses, andou nas nossas matas, coletou espécies, depois desceu, foi com o Beagle até as Ilhas Galápagos, depois voltou e nunca mais viajou. Ficou o resto da vida dele estudando e promovendo essas comparações e desenvolvendo a teoria. Quando ele ia publicar o livro, chegou um livro, o cara demorou tanto, que o outro também estava escrevendo, foi um pouco mais depressa, lançou o livro dele primeiro, que tinha o mesmo princípio filosófico. Então isso fez um reboliço. Mas, no fim, acabaram os dois reconhecidos como pais da teoria da evolução, Darwin e Wallace. Mas é uma outra lembrança que o Tomé nos faz aqui, muito oportuna a respeito disto, de que estas inteligências estavam conectadas a alguma coisa que parece que elas iam na mesma aula, quando estavam dormindo. E aí acordavam, cada um num canto do mundo. Aí de noite, de novo, eles dormiam, os espíritos voltavam para o mesmo ambiente, ficavam estudando as mesmas coisas. Ou se encontravam e conversavam. E aí, como é que você conseguiu fazer aquilo? Conseguiu descobrir aquela coisa? Aí conversavam. Depois, no dia seguinte, voltavam para o corpo e ficavam matutando. Porque não existe como explicar coincidências dessa natureza. E não são só estas duas, existem outras. Então a pergunta que Kardec faz, a 419, tem a ver com isso que nós estamos contando. Allan Kardec pergunta aos espíritos: por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? Tem algum motivo para isso acontecer? É preciso que seja assim? E a história mostra como estas coisas são. E se vocês observarem, por exemplo, em termos estéticos ou em termos artísticos, vocês vão perceber que os estilos musicais, os estilos pictóricos, os estilos, eles são mais ou menos contemporâneos em lugares diferentes. Eles são, nas civilizações, eles vão surgindo e parecem que eles são coevos, apesar dos povos afastados uns dos outros. Esta identidade faz com que você também pense, mas de onde que eles auriram isto? Se você observar o final da Idade Média e começar a pensar o que levou aquilo que era uma escuridão terrível em termos de conhecimento, de avanço científico, eclodir no chamado Renascimento. E nós não podemos simplificar o Renascimento achando que foi só a Mona Lisa ou que foi só a invenção da imprensa, com Gutenberg. Houve um renascimento na arte, da pintura, na música, na filosofia, na técnica, nas armas. Em todos estes âmbitos o renascimento começou a acontecer, na química. E o que daí foi gerando os avanços na medicina. Tudo aquilo que antes era proibido eclode de repente.
Quando você estuda o fim da Idade Média e o começo da chamada Idade Moderna, você vê que alguma coisa aconteceu para que todo mundo, naquela época, estivesse buscando as mesmas coisas. Giordano Bruno fala que o Sol é o centro do universo, não é a Terra. Galileu Galilei fala a mesma coisa. Outros pensadores estão também questionando as mesmas questões. Então, nós estamos observando que existe algum despertador, alguma espoleta, algum destravador que leva a consciência das pessoas a descobrir coisas idênticas, apesar de estarem separados. Não poderíamos dizer isso hoje, porque, como nós já dissemos, os meios de comunicação vulgarizam uma ideia em alguns segundos. Você lança uma ideia aqui, de repente já está todo mundo fazendo, e não dá nem tempo de você dizer que foi você o pai da ideia. Quando Gutenberg criou a primeira prensa, os tipos eram placas que custavam a ser produzidas. Só com o avanço é que começaram os tipos móveis, aquelas pecinhas, uma por uma, que aí você ia tendo que pôr. E ainda assim, você tinha que fazer uma frase, era um mês, juntando. Imagina para você compor um texto. Então, a própria difusão no lugar era complicado. Muito complicado. Por que existiam os arautos? Como é que as notícias corriam no reinado? O rei fazia um proclama, um edito. Então, escrevia um texto, copiavam à mão, e os lacaios do rei saíam. Alguns iam pregando com marreta nos muros, outros iam gritando isso nos vilarejos, contando o que o rei resolveu fazer. A partir da semana que vem, ou a partir de agora, que acabou o carnaval, vai subir a energia elétrica. Então o rei está anunciando. Coloca lá no poste da sua rua, coloca lá no lugar onde você trabalha. E alguém fica gritando. Você fala, você ouviu? Será que vai subir de novo a energia elétrica? O rei falou. Naquela época tinha que ser assim. Vocês não imaginam, mas na década de 70, quase começo da década de 80, descobriram nas florestas do Vietnã alguns vietnamitas que ainda estavam entrincheirados. Como guerreiros de uma guerra que havia acabado em 1950. Porque eles não tinham notícia, eles achavam que a guerra não tinha acabado. Ninguém chegou lá para eles falar, acabou a guerra. Na época do começo do século passado, se nós hoje estivéssemos em 1915, a Europa estava em guerra há alguns meses. Nós aqui ainda não estávamos sabendo que o mundo estava em guerra na Europa. A não ser quando navios que chegavam trazendo notícias, trazendo jornais, trazendo passageiros, fugindo da guerra. E então nas cidades portuárias onde eles apeavam, aquela notícia começava a espalhar-se. Então haviam alguns correspondentes de jornais que mandavam notícias, às vezes, por barco. Não havia avião em 1915 que cruzasse o Atlântico. Nada, era navio. Então você observa que a velocidade, só 100 anos atrás, ainda garantia que as notícias não podiam ser difundidas assim. O cara pensou em fritar ovo aqui, o outro está fritando ovo lá, ele é o pai do ovo frito. Como é que não é possível? Eu fritei primeiro, ele copiou de mim. Não dá. Aconteceu por acaso mesmo, os dois foram num plano espiritual, numa
fritadeira de ovo e viram que dava para fritar o ovo. Aí acordaram e falaram, nossa, por que essa galinha faz esse ovo tão duro, né? Se a gente pegar esse ovo aqui e quebrar assim num lugar quente, será que cozinha? Quebrou o ovo, fritei o ovo. Aí escreve um tratado, como fritar o ovo. No outro lado do mundo está o cara lá também fritando o ovo. Vou escrever aqui que eu fritei o ovo. Aí eles publicam o negócio, leva aí 3 anos até um descobrir que o outro já tinha fritado o ovo. Então é mais ou menos esse o princípio que Kardec está perguntando em 1857. Por quê que a mesma ideia acontece? Em lugares tão diferentes para pessoas que não se conhecem. Como se explica isso? E eu acho que, como nós estamos falando de sono e de sonhos, o que nós já dissemos até agora, já dá para ter uma ideia de como que essa coisa acontece. Uma vez que não há como se comunicar, não há como saber conscientemente dessas coisas simultaneamente, tem que ser durante o sono. Ou não? A única explicação plausível é que durante o sono as pessoas têm acesso à mesma informação. Porque se for durante a vigília, ninguém sabe. Ninguém descobriu isso ainda. Ninguém sabe o que é avião. Volta lá e pergunta, onde que vai sair o avião? Avião? O que é isso? Antes do cara inventar. Ninguém sabe o que é avião. É um nome que deram, depois da invenção. Então, conscientemente, é uma ideia que ninguém sabe o que é. É preciso que isso aconteça, esse insight, eles chamam às vezes de insight, ocorra. E a pessoa desperta e fala, nossa, eu tive uma ideia. Existe um programa que a televisão mostrou algum tempo atrás, e como era muito bom, eles já tiraram do ar. Porque é sempre assim, eles só deixam no ar o que é uma porcaria. O que é bom, eles vão tirando. Chamava Conexões. Conexões. As conexões mostravam como é que as pessoas desenvolveram suas tecnologias. E que um conhecimento foi agregado a outro para chegar a conseguir determinado efeito. Aí alguma outra pessoa viu e falou, nossa, se eu juntar isso com uma ideia que eu tive ontem, eu consigo fazer outra coisa. Um exemplo que vocês podem encontrar é o seguinte. Havia, na época, onde não havia os cuidados de higiene pública, o hábito de jogar os excrementos pela janela. Então, as pessoas não tinham banheiro. Olha que absurdo, né? Você não imagina que houve uma época em que as casas não tinham banheiro. Os palácios não tinham banheiro. Por isso que havia o famoso penico. Durante a noite, as pessoas se desfaziam dos seus excrementos, das suas ejeções, através deste recipiente. Aí tinha que, no dia seguinte, dar um jeito naquilo, né? Como não havia sistema de esgoto, de coleta, os que moravam mais em cima, nem olhavam, jogavam pela janela no meio da rua. Aí alguém descobriu um fato interessante. Algumas pessoas que usavam tintas para tingir roupa, não se sabe como, perceberam que havia um componente misterioso que fazia que a tinta ficasse mais entranhada no tecido. Então, o que eles passaram a fazer, esses caras? Eles criaram um serviço de recolhimento de urina. Eles pagavam umas moedinhas para uns garotos, uns caras que não tinham o que fazer, iam com um recipiente lá de cerâmica grande, batia nas casas, a senhora tem urina aí?
A senhora vai jogar fora? Eu tô trazendo aqui, a senhora joga aqui porque vai sujar a rua, né? Fica feio. Ai, quanto custa? Não, é de graça. Ai, graças a Deus que apareceu alguém para eu poder jogar esse lixo fora. Então a pessoa virava o xixi lá dentro e o cara ia saindo com o xixi organizado e levava lá para o homem, que depois usava a urina, por causa da amônia, para lavar as fibras e fazer com que, graças à amônia, a tinta que ele usava, pega aí das árvores, ela se concentrasse, ela ficasse mais tempo no tecido. E assim eles vão, uma coisa vai puxando a outra, a amônia, a urina. Aí alguns pegavam para fazer algum tipo de utilização, eles pegavam umas algas que chegavam com o oceano na praia, e eles começaram a utilizar a mistura da alga com a urina, e começaram a perceber que aquilo poderia, depois de seco, converter-se em um poderoso explosivo. Por causa dessa mistura. Então, esse programa Conexões, ele vai fazendo essas ligações de como que de uma coisa você foi chegando na outra. Mas tudo isso é possível, por quê? Porque alguém em algum momento fala assim, nossa, se eu pegar isso, combinar com aquele outro, eu consigo uma outra coisa. A força do vapor já era conhecida dos antigos hindus. Quase é tão antiga quanto os egípcios. Encontraram processos, encontraram máquinas que faziam o motor ou o movimento em sítios arqueológicos. Só que eles achavam só bonito. Punha fogo no negócio, tinha 2 canudinhos, um virado para cá, outro virado para cá. Aí pegava fogo, o canudinho começava... E eles ficavam olhando, nossa, que bonito, olha, que mágica. Punha o fogo embaixo, a água fervia, o vapor não tinha para onde sair, saía pelos 2 canudinhos, cada um virado para um lado oposto, e isso movia. Ai, que legal. Só que a inteligência não estava pronta para fazer daquilo uma máquina. Mas o princípio já era conhecido há muito tempo. Muito tempo. Só que precisou a inteligência combinar outros fatores para converter aquele movimento na possibilidade de fazer serviços com aquilo, de dar poder àquilo. Então, quando você está sem saber como funciona, você até vê o negócio. Só que para você aquilo é estranho. Você não tem um contato ainda com uma coisa mais avançada. Aí vai dormir, né? Como dizem aqui os espíritos amigos. Durante o seu repouso, o seu corpo dorme, seu espírito sai dele. Quando você sai do corpo, você vai para a dimensão do mundo espiritual, onde você encontra com outras pessoas, que estão também do lado de lá. Onde também outros espíritos mais avançados encontram-se conosco. E durante o repouso, nós podemos ser ajudados nas nossas buscas. Não é novidade, qualquer um que lê a história de Albert Einstein vai ver que ele viu em sonho todo o mecanismo universal funcionando, de onde ele retira as leis que levaram aí à descoberta da teoria da relatividade, a elaboração da teoria da relatividade, o espaço curvo. Antes era a lei de Newton funcionando. Depois disso vem outro princípio de espaço-tempo, que ainda hoje a maior parte não consegue entender direito, porque estamos viciados no universo linear de Newton. Mas Einstein descobre isto num sonho. E ele conta isso, e não é a única coisa que ele descobre em sonho.
Tanto que ele dormia com um papel do lado e quando ele acordava, a primeira coisa que ele fazia é escrever. Às vezes ele via as fórmulas escritas, ele escrevia de lembrança as fórmulas que ele estava precisando para terminar um cálculo. E isto acontece com todas as pessoas, com todos. Só que, primeiro, quais são as preocupações das pessoas? É isto que vai produzir o tipo de ajuda que ela precisa. Se nós todos saímos do corpo e podemos estar em contato com esses espíritos que nos querem amparar, tudo bem. Qual é o amparo que você está precisando? O que você está buscando? Eu estou buscando, sei lá, eu quero ver se eu ganho mais dinheiro no meu serviço. Trabalhe. Trabalhe com afinco. Vai ser a ajuda que você vai receber. Seja mais empenhado, seja mais caprichoso, seja mais devotado, chegue mais cedo, saia mais tarde. Faça o seu patrão ver que você está interessado. E certamente ele vai preferir mandar um outro embora a mandar você. E vai te remunerar melhor. Mas você não tem aí nenhuma formulazinha mágica para jogar na loteria? Porque está acumulada a Mega Sena. Não. Desse jeito nós não estamos preparados para ajudar você a ficar com dinheiro sobrando. Mas você está agora querendo aprender uma língua. Você não tem como pagar um professor. Você, quando muito, pode recorrer aos recursos que a internet te fornece, porque hoje na internet você consegue aprender o que quiser. Mas você está empenhado, Senhor, eu queria tanto aprender, eu só consigo ter isso aqui, eu não conheço ninguém que me ajude. Aí você vai dormir, e no sono você vai começar a sonhar com gente falando aquela língua com você. A língua que você está querendo aprender, que você está lutando para fazer isso, que você está pensando todo dia nela, do lado de lá, espíritos amigos podem te ajudar a que você comece a assimilar. Você não vai lembrar quando chegar no dia seguinte e começar já a escrever na língua, mas alguns dos problemas que te geram dificuldades, você vai, nossa, agora eu estou entendendo. Quem é professor primário ou já foi aqui, levanta a mão. Uma, só, 2, 3. Os professores primários, os outros professores também podem atestar isso, mas geralmente no primário é mais comum e é mais fácil de observar isso. O que acontece? Você dá 6 meses de aula, 5 meses de aula para aquele aluno que é difícil pegar no lápis, fazer a letra certa, né? Tem gente que não aprendeu até hoje. Mas para a criança, ele fica lá, como é difícil ensinar o B com A que dá Bá, o B com E que dá B, o B com E que dá Bi, o B com O que dá Bo, o B com U que dá o quê, Ricardo? Bu. É que ele estudou essa lição essa semana. Eu falei para ele que eu ia cobrar dele durante a aula. Aí o que acontece? Vem as férias, né? Julho. Fala assim, nossa, eu estou ensinando esse moleque faz 5 meses, o bicho não aprende. Ainda agora vem férias. 1 mês sem estudar nada. Você passa um monte de lição que ele não vai fazer. Aí vem agosto, sem fazer nenhuma lição, o diabo está melhor do que estava quando você estava ensinando ele. 30 dias sem fazer nada com o cérebro. Logo no começo, ele já sabe B com A da Bá, B com E da B, B com I da Bi, C com A da K, C com E da C, D com A da A da A. Ele entendeu a lógica. Ele sacudiu tanto, ele pulou tanto naquela cama elástica, ele foi, desceu na montanha-russa, sacalhou tudo lá dentro da cabeça dele que a coisa começou a entrar na lógica e ele agora sabe. Por quê? Porque o cérebro vai trabalhando e também durante a noite ele pode ir conectar essas coisas, a chamada conexão. E quando volta, está mais fácil. Ele entendeu a lógica dormindo às vezes, ou sem pensar nela. Isso é muito típico no processo de aprendizado. É preciso você querer, entretanto. Você estar aberto para isto. Então, as pessoas que vão dormir e não estão preocupadas com nada, e não estão querendo buscar nada, que não estão querendo aprender nada, elas não vão ter o porquê ter alguém para ensiná-las.
Já é difícil que alguém fale assim, pô, vai pedir desculpa pro teu amigo. Não vou pedir desculpa, que a culpa é dele. Tá bom. Então o espírito que te deu um conselho moral, também você não vai aceitá-lo. Agora, quando você está intrigado, quando você está procurando, você está buscando, quando você sai do corpo, os espíritos que te querem bem, os espíritos que querem te ajudar, eles vão colocar você no caminho para que aquilo seja mais claro quando você voltar no dia seguinte. E depois, um dia, depois 2 dias, passado 3 dias, você fala, nossa, eu acho que agora eu resolvi o problema que eu tinha. Me aconteceu agora uma ideia que agora eu sei como fazer. Esse é o mesmo princípio que acontece com cada um de nós, quando o mundo espiritual prepara trabalhadores para vir à Terra e promover avanço da ciência. Os espíritos, quando estão querendo avançar a humanidade, eles não pegam só um carinha e mandam ele lá. Vai que ele morra de varíola. E aí, o que acontece? O fulano de tal morreu de varíola. Estava preparado para fazer a descoberta do avião, morreu de varíola. Não, nós vamos pôr lá 3, 4 carinhas espalhados no mundo que vão querer aprender a voar. Aí, quando chegar na hora, a gente os traz para o lado de cá e a gente explica, vocês lembram? Aqui abre as telas, abre os mapas, mostra para eles, o avião, olha o avião, o passarinho voando. Aí eu vou, nossa, avião, vou fazer um passarinho voar com máquina. Pronto, o cara já despertou. Só que um está aqui, o outro está lá. E cada um vai pesquisar, vai seguir um caminho que é próprio dele. E quando chega, a garantia do avanço é esta. Se um falhar, o outro consegue. Se um não conseguir desenvolver muito, o outro já está mais adiante, vai somar a ideia com o anterior e vai aperfeiçoar o sistema. E isso acelera a evolução. Quem é pai, quem é mãe, quem é o avô, quem é o amante, pouco importa. Você entra no avião hoje, o avião leva você para o outro lado do mundo, você fala, não sei se é o Santos Dumont, se é o Irmãos Wright, mas alguém fez uma coisa maravilhosa como essa. Que você, em meio dia, você atravessa meio mundo. Não é? Rui vai comentar alguma coisa. Fala aí. André, mesmo civilizações que se extinguiram sem contato com outras, ou civilizações isoladas, descobertas, que passaram a se comunicar, sempre tiveram um princípio e uma lógica, que era o princípio da divindade. Então, assim como a música, que você disse que os princípios vocais, os acordes, têm os mesmos princípios, a lei do divino também, mesmo que a interpretação tenha sido diferente ou errada. Mas o homem se comunicou em diferentes pontos do planeta, em diferentes épocas, e mesmo aqueles que não tiveram contato. Então, acho que isso mostra uma conexão com uma energia maior que gira o mundo, que ele interpretou, às vezes, de maneira profana, pessoal, ou ele interpretou de outra maneira mais superior. E lembrando disso que você está falando, recentemente eu assisti uma reportagem que mostrava, ao longo de toda a Terra, quantas civilizações que não se conheciam, que nunca se encontraram, construíram pirâmides. Pirâmides na América Central, pirâmides no Egito, pirâmides no Camboja, lá na Ásia, na China, pirâmides na Bósnia e Herzegovina, cobertas agora por montanhas ou por árvores. O que levou todas essas civilizações a construir pirâmides? Pirâmides mais ou menos na mesma estrutura, com a mesma inclinação, com os mesmos princípios. Não eram coincidências de
de culturas, porque são opostas, são totalmente diferentes, línguas diferentes, hábitos diferentes. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que me passou e colocou 3 pirâmides idênticas. Uma na América Central, outra na Ásia, é um dos templos, não sei se é de Angkor Wat, e uma outra igualzinha. Elas eram aquelas pirâmides bem íngremes, e no topo uma casinha com 3 portinhas. Espalhadas no mundo com distâncias que o homem não tinha naquela época como vencer. O que levou a que fizessem as mesmas coisas? Então nisso você vê as ligações com o divino. A divindade foi sempre uma questão importante na busca do ser. E em cada uma época eles expressavam isso de alguma forma. Então, essas coincidências levam você a imaginar que todos eles estão vinculados a uma fonte, a uma origem, que é alguma coisa ainda mais profunda do que a pergunta que Kardec está fazendo. Porque já tem aqui, na sua abordagem, uma ambiência de essência do seu existir, né? A sua origem divina. E cada um chama o seu Deus como queira, mas sabe que tem uma fonte ancestral, superior. Agora, a pergunta de Kardec está tratando desta possibilidade. O que explica que em lugares de uma civilização moderna, pessoas tenham descobertas simultâneas no mesmo ambiente, no mesmo assunto. Vamos ver qual que é a resposta dos espíritos a essa questão. Eles dizem assim: já vos dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la, sem o suspeitar. E Kardec comenta a resposta que os espíritos superiores deram. Nosso espírito revela, assim, frequentemente, a outros espíritos, e sem o nosso conhecimento, aquilo que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Quando nós estamos acordados, nós nos preocupamos com um monte de coisas. Quando saímos do corpo e vamos para o outro lado, nós conversamos. Eu estou preocupado com isso. Como é que eu faço? O que eu faço? Eu estou descobrindo tal coisa. Como é que eu consigo resolver este problema? Espera um pouquinho, vamos ver o que é possível te ajudar. Eu descobri tal coisa aqui, olha só, eu quero mostrar para vocês como que as coisas são. Me diz uma coisa. O que vocês fazem com o Facebook de vocês? Eu vou viajar. Olha para onde eu fui esse fim de semana. Você tirou um monte de fotos e jogou tudo lá, para o mundo inteiro saber para onde você foi, não é? Você faz isso acordado. Pensa que não faz isso dormindo? Por quê? Porque fazer isso acordado é a expressão de uma carência, que é a mesma do espírito quando ele está dormindo. Então, como espíritos, nós somos vaidosos, nós queremos mostrar, nós queremos contar vantagem, nós queremos mostrar que nós somos importantes, que nós já conseguimos resolver o problema, que descobrimos um monte de coisa. Então, muitas vezes, nessas reuniões, Kardec tem um sonho, Kardec fala na Revista Espírita, de um sonho em que ele vai passando por um ambiente, numa rua, numa ruela, e ele vê escrito num muro, com letras como se fossem em fogo, tem uma frase, e ele lê essa frase, e ele está escutando, alguns homens diante dessa frase estão comentando sobre a invenção de um negócio. Eles estão falando assim: você sabia que se a gente colocar na roda, porque no tempo de Kardec as rodas, geralmente das carroças, elas eram de madeira,
com uma cobertura protetora de metal. Aí um dos caras está falando assim: ah, você sabia que se a gente colocar uma cobertura de goma em volta, essa carroça, ela faz a velocidade ficar 3 vezes maior no veículo? Uma coisa mais ou menos assim. E o outro está vendo, nossa, é isso mesmo. E aquela frase que está no muro está vinculada a isto, que é exatamente o princípio do pneumático, que ainda não existia. Kardec, então, depois, ele leva este sonho à consulta ao mundo espiritual. Ele diz: eu tive um sonho. Achou aí, Ana Paula? Deixa eu ver aqui. Um sonho instrutivo. Está na Revista Espírita de 1866. Durante a última doença que tivemos, durante o mês de abril de 1866, estávamos sob o império de uma sonolência e uma absorção quase contínuas. Nesses momentos, sonhávamos constantemente com coisas insignificantes, às quais não prestávamos a menor atenção. Mas na noite de 24 de abril, a visão ofereceu um caráter tão particular que ficamos vivamente chocados, escreve Kardec. No lugar que nenhuma lembrança trazia à nossa memória e que se parecia com uma rua, havia uma reunião de indivíduos que conversavam em grupo. Entre eles, só alguns nos eram conhecidos em sonho, mas que não podíamos designar pelo nome. Em sonho, Kardec conhecia alguns deles, mas não sabia dizer qual era o nome deles. Observávamos essa multidão e procurávamos captar o assunto da conversa, quando, de repente, apareceu no canto de uma parede uma inscrição em letras pequenas, brilhantes como fogo, e que nós esforçávamos para decifrar. Ela estava assim concebida: descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz 1 légua em 10 minutos, desde que a estrada, reticências, e ele não conseguiu ler mais. Descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz 1 légua em 10 minutos. O que para a época, na velocidade das carroças daquele tempo, era de fazer inveja para o Rubinho Barrichello. Enquanto procurávamos o fim da frase, diz Kardec, a inscrição se apagou pouco a pouco e nós acordamos. Com receio de esquecer essas palavras singulares, corremos a transcrevê-las no papel. Qual poderia ser o sentido dessa visão que nada, absolutamente nada em nossos pensamentos e preocupações podia ter provocado? Kardec não estava fazendo pneu. Kardec não estava preocupado se a carroça ia andar depressa ou devagar. Não nos ocupando de invenções, nem de pesquisas industriais, isto não podia ser um reflexo de nossas ideias. Depois, que podia significar essa borracha, que enrolada sob uma roda faz 1 légua em 10 minutos? Era a revelação de alguma nova propriedade dessa substância? Seria ela chamada a representar um papel na locomoção? Quereriam pôr-nos na via de uma descoberta? Mas então, por que dirigir-se a nós, em vez de a homens especiais com oportunidade de fazer os estudos e as experiências necessárias? Contudo, este sonho era muito característico, muito especial, para ser posto entre os sonhos de fantasia. Devia ter um objetivo. Qual seria? Foi o que tentamos descobrir inutilmente. Durante o dia, tendo tido a ocasião de consultar o Dr. Demeure sobre a nossa saúde, aproveitamos para lhe pedir que nos dissesse se esse sonho representava algo sério. Dr. Demeure era um espírito que cuidava de Kardec
quando ele tinha esses problemas de saúde, e no final da vida, Kardec vai desencarnar em 1869, ele, portanto, já está enfermo, é 1866, estão faltando menos de 3 anos para ele desencarnar, ele sofre um ataque cerebral, um ataque de um rompimento de um aneurisma no dia 31 de março de 1869, portanto era 24 de abril de 66, um pouco menos de 3 anos. Então o espírito que vai dar a ele orientações de como ele deve tratar da saúde para preservar o corpo por mais tempo, ele pergunta: os numerosos sonhos que vos assediam, diz Dr. Demer, nestes últimos dias, são o resultado do próprio sofrimento que experimentais. Todas as vezes que há um enfraquecimento do corpo, há tendência para o desprendimento do espírito. Mas quando o corpo sofre, o desprendimento não se opera de maneira regular e normal. O espírito é incessantemente chamado ao seu posto. Eles têm que voltar para o corpo. Daí uma espécie de luta, de conflito. Parará, 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 parará. Que se confundem e parecem ter sonhos desprovidos de sentido. Mais do que se pensa, o caráter dos sonhos se ligam à natureza das doenças. E é um estudo que os médicos fazem, ele vai explicando, né, sobre essa questão. Aí, como Kardec tinha perguntado especificamente sobre aquele sonho, Dr. Demer fala: o sonho que me contais, do qual guardaste uma lembrança tão clara, parece-me pertencer a outra categoria. Ele contém um fato notável e digno de atenção. Certamente foi motivado, teve um motivo, mas presentemente, neste momento, eu não vos poderia dar uma explicação satisfatória. Eu sou médico, não sou borracheiro. Né? Se é um espírito honesto, ele não vai inventar. Olha, mas eu acho que... Não, você não acha nada, você é médico. Ele está sendo muito honesto com Kardec. Só poderia vos dar minha opinião pessoal, da qual não tenho muita certeza. Tomarei minhas informações em uma boa fonte, e amanhã vos informarei o que eu tiver apreendido. É a resposta do espírito para ele. No dia seguinte, Dr. Demer vem e dá a Kardec esta explicação. O que você viu no sonho, que estou encarregado de vos explicar, não é uma dessas imagens fantásticas provocadas pela doença. É incontestavelmente uma manifestação, não de espíritos desencarnados, mas de espíritos encarnados. Sabeis que durante o sono podeis encontrar-vos com pessoas conhecidas ou desconhecidas, mortas ou vivas. Foi este último caso que ocorreu nessa circunstância. O que você viu são encarnados que se ocupam separadamente, e na maioria sem se conhecerem, com invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção, anulando, tanto quanto possível, o excesso de despesa causado pelo gasto de materiais hoje em uso. Uns pensaram na borracha, outros em outros materiais, mas o que há de particular é que quiseram chamar a vossa atenção, a de Kardec, como um assunto de estudo psicológico sobre a reunião no mesmo lugar dos espíritos de diversos homens perseguindo o mesmo objetivo. Kardec está vendo como acontece. Como que os mesmos homens que não se conhecem, que estão procurando a solução para o mesmo problema, podem ser reunidos para entender determinada solução. A descoberta não tem relação com o espiritismo. É apenas a reunião de inventores que vos quiseram fazer ver, que os espíritos permitiram que você visse. E a inscrição não tinha outro objetivo senão especificar aos vossos olhos o objetivo principal da preocupação daqueles homens. Por isso que apareceu escrito lá. Eles estavam reunidos porque estão preocupados em encontrar uma solução para tornar mais rápida mais rápido o deslocamento dos veículos.
Porque há alguns que procuram outras aplicações para a borracha. Ah, existe a borracha, aplica para isso, aplica para aquilo, mas tem como aplicar também no transporte? Ficai persuadido que isso ocorre muitas vezes, e quando vários homens descobrem ao mesmo tempo uma nova lei ou um novo corpo, em diversos pontos do globo, seus espíritos estudaram a questão em conjunto durante o sono. E ao despertar, cada um trabalhou por seu lado, colocando em prática o fruto das suas observações. É exatamente isso que os espíritos estão respondendo na questão 419. É o exemplo do sonho que Kardec nos dá na Revista Espírita de 1866, ok? Não foi Agora, eu entendi com a sua pergunta, qual é? Você quer saber, um dia os espíritos vão dizer quem foi que ajudou o homem a descobrir, por exemplo, a pólvora, ou descobrir a bomba atômica, ou descobrir o poder do átomo, quem foi o espírito que inspirou? Nós vamos encontrar essa questão, talvez um pouco não tão claramente respondida, na questão número 100, a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a escala espírita. Você vai encontrar na questão 108 aquelas questões que falam da segunda ordem dos espíritos. Espíritos benevolentes, espíritos sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. São 4 ordens, são 4 classes na segunda ordem dos bons espíritos. Você vai ver que os espíritos sábios, eles têm um conhecimento de ciência, mais do que um avanço moral. Eles não se preocupam tanto com a moral, quanto com as descobertas científicas. Então, esses espíritos eles estão empenhados também, como os encarnados cientistas, eles também estão empenhados em melhorar, em descobrir, em dar uma nova vestimenta à nossa busca científica. Eles podem estar inspirando os cientistas nos diversos lugares. Agora, quem são eles? Para o mundo espiritual, isso não é tão importante quando a descoberta acontece. Mais importante é que a descoberta aconteça. Mais na frente, quando você vai pesquisar a história das descobertas, você pode encontrar quais foram os espíritos que estiveram vinculados na inspiração daqueles homens. Você pode, foi fulano, foi Beltrano, mas isso não é importante. Porque o mais importante é saber que aquilo é uma coisa verdadeira, do que não foi o espírito do Galileu Galilei que inspirou o fulano de tal a descobrir tal coisa na ciência. Mas por quê? Então é o Galileu Galilei, então deve ser verdade. Não. O que tem que ser verdade é a descoberta. Não é se o espírito acertou ou errou. Por isso que não é necessário, e os espíritos não se dão a este trabalho, porque seria criar um segundo problema, que é dizer, foi o espírito tal que ajudou o cientista a descobrir aquilo. Não foi o cientista? Ele precisava do espírito, então? Não é? Então, o que adiantou ele estar lá? Aliás, essa é a pergunta que você já fez a última vez que você esteve aqui, parecida com esta. Que é a mesma coisa. Um dia nós vamos saber quais são os espíritos. Para quê? Não importa. O importa é saber que você estudou, que você foi inspirado e que você conseguiu fazer aquilo. Foi quando eu contei para vocês a história do pianista, daquele judeu Arthur Rubinstein. Lembra que eu contei para vocês que ele tinha uma moça que era cantora, ela perguntou como é que Chopin tocava? E ele falou assim, você vai me fazer uma pergunta dessa? Eu nunca convivi com Chopin para saber como é que ele tocava. Mas ao invés de responder assim, grosseiramente, diz Rubinstein na entrevista, eu sentei ao piano e peguei uma peça de Chopin que eu geralmente não toco nos concertos. Vocês lembram dessa história que eu contei aqui ou não? Não lembram? Então. Tão mal, hein? E aí ele diz que ele executou aquela peça como ele nunca a tinha executado. Ele mesmo se assustou. Quando ele terminou de tocar, ele estava pálido e a moça estava pálida, os dois.
E ele diz, na entrevista, com todas as linhas, eu tenho certeza que não fui eu que toquei aquela peça. Não posso dizer mais do que isso. Ele não pode dizer assim, foi Chopin que incorporou em mim e tocou a peça. Mas ele sabe que quando ele tocou aquela música não era ele. E ele já era um excelente, ele era um dos maiores pianistas que existia naquele período. Procurem essa entrevista de Arthur Rubinstein, ele fala sobre Deus, ele fala sobre suas crenças. E ele fala exatamente isto. Não era eu que tinha tocado aquela peça. Quem era? Não importa. Alguém havia se incorporado, vamos dizer. Ele quer dizer isso. Alguma força havia tocado aquilo de uma forma como eu nunca tinha tocado. E eu sabia que não era eu. Imagina para um intérprete do nível de Rubinstein dizer que não era ele que estava tocando. Numa reunião íntima, era ele e a moça. Estavam juntos, não sei se era namorada dele, ele não fala isso. Ela era uma cantora, muito famosa naquela época. Ele poderia perfeitar, eu toquei tão bem, que olha, a Chopin tocava assim. Não, não fui eu que toquei. Isso eu posso dizer. Então não importa se Chopin tocou. Agora, imagina você fala, não, Chopin incorporou em mim e tocou aquela peça. Ninguém vai acreditar nele. Nem a moça. E ele também, se contar isso, vai ser tido como um pedante. Um convencido, um bobo, um tonto, um arrogante, um orgulhoso, um cara que você está achando. Está achando que você vai vender mais discos só porque você disse que Chopin tocou por você? Então os espíritos não criam esses problemas para a humanidade. Mas lá na frente, quando nós já tivermos avançado, nós poderemos descobrir, né, que quando você fazia alguma defesa em júri, não era você, era algum outro advogado espiritual que estava lá, né? Quando alguém estava lá operando, não era tanto a pessoa, era o Dr. Bezerra, ou era um outro médico que estava pegando na mão do médico para dar segurança a ele fazer rápido, que ia levar muito tempo. E essas são coisas muito boas de você descobrir só depois. Porque senão você fica esperando, ai, Dr. Bezerra, baixa aqui agora que eu não sei como é que eu vou resolver esse problema dessa pedra no rim. Pô, você é médico, opera logo esse negócio aí. Com ou sem espírito? Você sabe. Confia em você. Então é essa a finalidade do mundo espiritual. Deixar que os homens resolvam os problemas pelo seu empenho. Isso não significa que eles não possam ser inspirados. Ok? Semana que vem, então, nós vamos para a questão 400 e quanto, Norilei? 420. Marca aí, Norilei. Ok. A Juliana Souza, de Campinas, diz assim, gostaria de saber se quando pensamos muito em alguém, sempre enviando coisas boas através do pensamento, esta pessoa sente de alguma forma, quando nos vê, que nós pensamos nela. Bem, Juliana, o fato de você pensar na pessoa é uma ação mental. Nós aprendemos nas obras de André Luiz que o nosso pensamento ele gera matéria. E as diversas experiências do cientista japonês Masaru Emoto mostram que essa matéria interfere na matéria. O pensamento e a emissão do pensamento na direção do bem, na direção do mal, ela preserva o arroz que está lacrado ou deteriora o arroz lacrado em um outro frasco. Se você agir assim, você vai ver que o arroz que você agride, apesar de lacrado, ele apodrece. E o arroz que você elogia, apesar de lacrado, ele se mantém íntegro, como se tivesse sido feito naquele dia. Esta é uma ação física do pensamento, da ação direta. Não é bactéria que entrou, não tem nada a ver com coisas do nosso ambiente. É algo vibratório, que passou pelo vidro e atingiu o alimento. Com esse pressuposto, o que acontece? Nós, quando pensamos, nós enviamos. Agora, é muito importante que nós saibamos que coisas boas são estas. Vou dar um exemplo.
Você se apaixona por uma pessoa que não gosta de você. Só que você fica pensando nessa pessoa. Ai, vou enviar boa coisa para ela. Boa coisa, você vai ficar comigo, você vai ser minha, você vai ser, né? Você fica pensando, isso é boa coisa para você. Pode não ser boa coisa para a pessoa. Então é preciso discernir que coisa boa é esta. Porque o que você estiver enviando, a pessoa recebe. E naturalmente, ela não vai saber que você está pensando, mandando, a não ser que ela tenha uma sensibilidade muito profunda. Mas ela vai ter mais afinidade ou mais aversão daquela pessoa que está vibrando a favor ou contra. É uma coisa instintiva. Nossa, vamos dizer assim, nossa vibração chega nos outros com a nossa impressão digital nela. E mesmo que ela não saiba, mesmo que quando ela se encontra com a pessoa, ela tem ou uma repulsa ou uma simpatia. Desde que o que está sendo pensado seja agradável para quem está recebendo. Então, nessa hipótese do afeto, o que você deve fazer? Eu vou pedir que Deus ajude essa pessoa, que ela seja feliz. Que essa pessoa possa se sentir em paz. Que ela possa ter alegria no coração. Mesmo que não seja comigo. Que ela saiba que eu vibro para a felicidade dela. Verdadeira. Mesmo se ela escolher ser feliz com outro ou com outra. Isso é vibrar pelo bem da pessoa. E isto produz um bem-estar. Não quero dizer que com isso a pessoa vai começar a gostar de você, agora eu entendi como funciona o negócio, agora eu vou conseguir pescar o peixão. Não, não é assim. Ela pode ser que fique com outro mesmo. Só que não vai haver uma agressão vibratória da sua parte. Não vai haver aquele antagonismo, aquele choque. Quando você fala de coisas boas, desejar felicidade, desejar amor ao outro ou à outra, amor fraterno, são coisas positivas. Nós fizemos uma vez aqui uma experiência com os que vêm na quinta-feira. Fizemos a seguinte proposta. Por uma semana, vocês vão orar por alguém que seja difícil na sua vida. Uma pessoa que você não aguenta, mas tem que conviver no trabalho, tem que ser professor daquele aluno, tem que ter aquele contato com aquele parente. Por uma semana você vai orar pedindo felicidade para ele. E as pessoas que fizeram isto, várias delas, uma semana depois, vieram dizer que a resposta daquela pessoa em relação a quem estava vibrando por ela foi positiva. Foi positiva. Ela não sabia que estava recebendo prece. Você também não falou que estava orando. Mas estranhamente, aquele que era um patrão mal-humorado chegou um belo dia e falou: bom dia, fulana, como você vai? Nossa, falou comigo, nunca dirigiu a palavra para mim. Meu Deus, o que aconteceu? Foi efeito desse período de vibração. Porque geralmente, Juliana, a gente fala: ai, não suporto esse homem, lá vem ele, não aguento ouvir a voz dele, meu Deus do céu, não posso falar nada mais que, ai meu Deus, por que ele não fica doente em casa? Ou seja, você está emitindo petardos, agressões, e essa pessoa está recebendo. Não vai ficar feliz com você. Vai ser sempre uma causa de antagonismo. E o mais interessante é que as pessoas que fizeram o teste depois me procuraram e disseram: olha, eu tinha um aluno tão problemático, que nenhuma professora queria ficar com ele. E eu estava tendo muito problema para ter contato. Mas eu fiz isso uma semana, não sei, por milagre, o menino acalmou. Agora, vem falar comigo, me escuta. Eu tenho uma relação muito melhor com ele agora. É assim que funciona, Juliana, em tudo. Agora, naturalmente, não é na velocidade que a gente quer. É na velocidade que as coisas são. A persistência, entretanto, costuma abrir caminhos na rocha dura, não é? Como diz o ditado.
Ok? Pronto, Ana Paula? Você vai por aí, o Donizete Sena, e a última de hoje, ele diz assim, de Taquaritinga, o Donizete: André, quando estamos no corpo físico é fácil fazer uma oração. E eu vejo até bandido fazendo. Mas não vejo isso acontecer no umbral através dos estudos que eu fiz com você do livro Nosso Lar, Mensageiros e agora Missionários da Luz. Ao contrário. No umbral muita gente reza. Só que reza do jeito que rezava na terra, da boca para fora. Por isso que não tem efeito. O André Luiz rezava. Se você ler o primeiro e o segundo capítulo do Nosso Lar, você vai ver. André Luiz rezava, só que rezava do jeito que estava acostumado. A primeira vez que ele rezou realmente imbuído da ligação com Deus foi quando ele conseguiu sintonia com os espíritos que estavam ali tentando ajudá-lo. Então, acontece muita oração, sim. Muita mesmo. André Luiz, se eu fosse você, eu voltava, Antônio, à leitura desses capítulos do livro Nosso Lar. Inclusive nos Caravaneiros, quando André Luiz encontra o Silveira, estão chegando do umbral com várias carroças trazendo as entidades, e elas também rezavam. Tinham a sua oração. Acontece que a oração falada é diferente da oração sentida. E as religiões da terra, ultimamente, estão preocupadas apenas em fazer as pessoas falarem as orações, ao invés de sentir o que estão falando. Sentirem ações, sentirem suas vibrações autênticas. Portanto, no umbral tem muita gente que reza, muito mesmo. E às vezes até arrependido, mas precisa muita transformação interior para que isso realmente corresponda a essa renovação. Tá bom? Aliás, o umbral é excelente porque ajuda as pessoas a rezar bastante. O que elas não rezaram em vida, nas regiões penumbrosas, nas regiões nevoentas, onde a forma pensamento leva o indivíduo para ficar lá por um tempo, como o indivíduo reza lá. Aí é que ele vai começar a voltar ao lado espiritual da sua própria alma, tá bom? Muito obrigado, Donizete, um grande abraço para você. E agora, nós não temos mais tempo. Agradecemos a presença de todos os que estiveram no nosso estudo, vocês que estão aqui, inclusive. Então agora vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Obrigado, Senhor. Quando começamos a abrir a mente, as realidades do Espírito surgem com facilidade. Nossos pensamentos podem compreender os fenômenos visuais que acontecem durante o sono ou também aqueles que acontecem quando não estamos dormindo. Pela sintonia com o plano invisível, com a dimensão espiritual que nos envolve também. Que não tenhamos medo do desconhecido, que tenhamos vontade de aprender e que saibamos que em cada situação que a vida nos coloca, nós ali estamos para sermos instrumentos do bem, para ampararmos as aflições, para vencer interesses secundários, interesses pessoais, para amar sem ser amado, para estender a mão e levantar o caído, para saber compreender as dificuldades alheias e ampará-las. Obrigado, Jesus, porque as leis do universo são portas de luz no escuro caminho da terra, conduzindo os seres que por ela passem às estradas seguras da evolução de si próprio. Com muita gratidão por todas as entidades amigas que nos ajudaram nesta noite a entender estas questões, e pedindo que cada um que aqui está possa chegar em sua casa em paz,
possa manter o ambiente da sua família isento das perturbações. E aqueles que nos assistem nesse instante possam cultivar isso aonde vivam, com este propósito. Nós deixamos em silêncio a prece de Pai Nosso, com a qual encerramos o estudo de hoje. Pai Nosso,